Bom dia, crianças! A paz do Senhor! Hoje nós temos mais um dia para aprender a palavra de Deus. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Vamos orar? Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu, por todo o tempo que teremos pela frente para viver na Tua presença. Obrigada pela minha família, pela minha casa, pelo meu sustento e porque o Senhor não tem deixado nada faltar. Obrigada, Senhor, porque agora nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Prepara o nosso coração e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já pensaram como que é a rotina de uma pessoa idosa? Sim, a vovó, o vovô, como que será que é a vida deles? O que eles fazem depois que eles acordam? Quais são as atividades que eles fazem o dia todo? A gente estuda, trabalha, faz um monte de coisa, mas e eles? Eles não são pessoas que não servem para nada. Sim, eles têm um propósito. E na história de hoje, a tia vai contar sobre um personagem coadjuvante que já era um idoso. Ele tinha 85 anos e a Bíblia diz que ele lutou contra gigantes. Vamos aprender sobre quem a tia está falando? O nome dele é Caleb. A Bíblia diz que Caleb foi um dos grandes líderes de Israel junto com Josué. Lembra que o povo estava caminhando no deserto, indo para a terra prometida? Pois é. A Bíblia diz que eles chegaram nas fronteiras da terra prometida, eles estavam ali, bem na porta. E então, a Bíblia diz que Moisés escolheu 12 homens. E esses 12 homens deveriam entrar na cidade e ver como ela é. Será que ela era boa? Será que ela era ruim? Como que era a terra? Se era boa para plantar? Se era grande? Quem morava lá? Era para eles olharem tudo. E a Bíblia diz que esses 12 homens, entre eles Josué e Caleb, eles foram para essa cidade. Eles ficaram lá 40 dias, sim, 40 dias espiando a terra prometida. E a Bíblia diz que lá, Caleb e Josué viram muitas coisas boas. Era uma terra muito próspera, crianças. Manava leite e mel, tinha muitas frutas. E não eram essas frutas pequenininhas que a gente come. Eles viram frutas grandes, cachos de uvas enormes. A Bíblia diz que eles ficaram maravilhados, que a terra era grande, era linda e muito próspera. E então, no final dos 40 dias, a Bíblia diz que eles voltaram para Moisés. E aí Moisés perguntou: conta, como que foi, o que vocês viram? E aí, os outros 10, que foram junto com Josué e Caleb, estavam totalmente desanimados. Sabe por quê? Eles prestaram atenção só nas coisas difíceis, só nas dificuldades. A Bíblia diz que eles responderam para Moisés o que está escrito lá em Números, capítulo 13, versículo 32, diz assim: e eles infamaram a terra, dizendo: ah, Moisés, essa terra, pelo meio da qual passamos para espiar, é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são grandes, sim, eles são gigantes, eles são muito fortes, de forma que aos nossos olhos eles eram gigantes e nós parecíamos pequenos gafanhotos. Olha só, crianças, quando eles falaram isso, todo o povo ficou triste, ficou com medo e eles pensaram: se naquela terra tem um monte de gigantes, a gente nunca vai morar lá. Por que Deus trouxe a gente para cá? E enquanto eles olharam para as dificuldades, Josué e Caleb tentaram convencer: não, pessoal, vai valer a pena, Deus está conosco, nós vamos conseguir, Deus trouxe a gente até aqui, Ele vai entrar com a gente. Só que a essa altura, Deus já havia se entristecido com o povo de Israel, porque eles não tiveram fé,
Deus esteve com eles todo aquele tempo no deserto, fez tantos milagres e logo agora, no final da viagem, o coração deles ainda não estava preparado para receber a promessa. Então, Deus deu um castigo para eles. Eles iam ficar 40 anos, sim, 40 anos, morando na porta da terra prometida. Eles não iam entrar por causa da falta de fé e por causa da reclamação que eles fizeram. Sim, foi 1 ano de castigo para cada dia que os espias ficaram espiando a cidade. O povo ficou lá 40 anos esperando e o tempo passou. E a Bíblia diz que Caleb e Josué ficaram velhos, olha. Sim, eles já eram homens de idade, o tempo passou, eles não tinham a força que eles tinham antes. Mas a promessa estava viva no coração de Caleb e Josué. Eles não tinham se esquecido da promessa de Deus. E aí a Bíblia diz que quando o tempo que Deus disse passou, Caleb foi até Josué e disse Josué, está na hora de nós entrarmos na terra que o Senhor nos prometeu. E olha só, sabe aquela montanha que tem lá em cima, no meio da terra, aquela mais alta? Pois é, aquela lá, ela tem um monte de gigantes que vivem nela, mas é aquela montanha que eu quero. Então, eu mesmo vou conquistar. E Josué olhou para ele e admirou que mesmo Caleb já sendo idoso, ele ainda tinha coragem, ele sabia que Deus estava com ele. E a Bíblia diz que ele foi, enfrentou os gigantes que estavam naquela montanha e conquistou aquela terra para ele. E lá viveu ele e toda a família dele. Lembra dos outros 10 que viram a terra e reclamaram? Como castigo, Deus não deixou eles entrarem na terra mais. Eles não tiveram o prazer de viver na terra que o Senhor havia prometido. Por isso, crianças, a gente precisa ter fé. Por mais que o momento esteja difícil, por mais que pareça que a gente não vai conseguir, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele fará o melhor por nós. E Josué e Caleb são prova disso, são a prova de fé e de coragem que nós precisamos ter. Caleb, mesmo idoso, demonstrou coragem. E olha só, para quem acha que uma pessoa idosa não serve para mais nada, isso é mentira. Isso é um preconceito que nós não podemos ter em nós. Nós precisamos nos lembrar daquilo que está na palavra de Deus. Abre aí comigo, está lá em Salmos, capítulo 92, versículo 12. Diz assim: o homem justo florescerá como uma palmeira, ele crescerá como um cedro no Líbano. Na velhice, eles ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Quem é firmado na rocha que é Jesus, mesmo que for velho, ainda dará muitos frutos. Então valorize o vovô, a vovó e todas aquelas pessoas que você conhece ao seu redor que são idosos. Eles valem muito e Deus tem um propósito na vida de cada um deles. Amém, crianças? Até o próximo domingo!